para fevereiro. Ist das den Spruch für Februar? DBG. DBG. É o nome da nossa igreja, Das né? ist die Name unserer Gemeinde. Ou abreviatura, Ja. Deutsch Brasiliante. Kurz gesagt, Deutsch-Brasilianische Gemeinde. Aber was bedeutet? Das Ne? bedeutet auch, Dein Bestes geben. Dê o seu melhor. gib dein Bestes. Né? E o tema de oração é este. Das ist das Thema des Gebets. Eu tenho dado o meu melhor para Deus e para o meu próximo. Habe ich mein Bestes gegeben für Gott und meine Nächsten? Essa é uma pergunta pessoal Das ist eine persönliche que Frage, você deva fazer para Deus. dass du für Gott tun sollst. Senhor, prove o meu coração. Herr, prüfe mein Herz. Não é a gente olhar para o coração do irmão. Das ist nicht so, dass du das Herz deine Nächste sehen Às vezes schauen somos sollst. tentados, né? Manchmal wir werden da versucht. Às vezes eu sou tentado e até pergunto para Sandra, né? Manchmal bin ich auch so versucht und frage ich Sandra, E aí, tu tá dando o seu melhor aí? und Que vai o gibst du dein dever? Bestes? Mas essa é uma pergunta pessoal. Aber das ist eine persönliche Frage. Isso. E eu já tenho a próxima pergunta para o mês de março já. Und ich habe die nächste Frage schon für März. Né? Como é que nós podemos dar o nosso melhor? Wie können wir unser Bestes Mas geben? como ainda estamos em fevereiro, Aber da wir noch im Februar sind, vamos orando e perguntando, Senhor, dann beten wir weiter und fragen wir den Herrn. como Herr, essas luzes estão iluminando aqui, né? genauso wie die Lichter hier leuchten. Senhor, coloca luz aqui no meu coração. Herr, gib mir ein Licht in meinem Herzen. Para que isso, luz, Licht. anca, né? Danke. E clareia aqui, Senhor, todos os lados. Leuchtete escuros do alle coração, Seiten, da wo dunkel ist, né? Para que eu possa responder essa pergunta. damit ich diese Frage antworten Eu kann. estou dando o meu melhor para Gib mir Deus, mein Bestes, gebe ich para mein Bestes Deus für Gott e para o meu próximo. und für meinen Nächsten. E alguém perguntou para Jesus, quem é o meu próximo? Und jemand hatte dann Jesus gefragt, wer ist mein Nächster? Será que é só quem senta ao meu lado no domingo? Ist das nur derjenige, die nur neben mir sitzt am Será que é Sonntag? o esposo, a família, Oder a esposa? Ehefrau, Familie? Quem é o meu próximo? Wer ist mein Nächsten? Quem é o seu próximo? Wer ist dein Nächster? Talvez seja o seu colega lá da Vielleicht Falveira, ist auch dein Kollege da aus VW Escola. oder Schule aquele vizinho chato, né? oder diese Schwierige Nachbarn. schwierige Nachbarn. Né? Uma coisa, em português, uma coisa é um vizinho difícil, né? Also Bernd, ne? Also das eine Sache ist ja, wenn er schwierig ist. Leal. Andere Sache ist, Chato. wenn er Chato gibt's nicht. nervig ist. Já. Aquele vizinho chato, Der difícil. schwierige ist, Ele também é o teu próximo. er ist auch dein Nächster. Né? E não é fácil esse Und negócio. das ist nicht einfach. Mas é uma pergunta pessoal, queridos, Aber das ist eine persönliche que Frage, todos nós devemos fazer e colocar diante do Senhor. dass wir alles tun müssen und vor dem Herrn bringen. Isso. E nessa quinta-feira, Und in diesem Donnerstag, você está convidado a estar aqui du bist conosco. eingeladen, mit uns hier zu sein. Nós temos aí o nossa noite de oração. Wir haben in diesem Tag unsere Gebetsabend. E você está convidado a Und du bist participar conosco. Essa eingeladen, quinta-feira, à diesen noite, Donnerstag, a partir das 19h30. ab 19:13 Uma Uhr, noite profética, eine prophetische de Abend adoração, und de Lobpreis oração. und Gebet. Venha, convide alguém, Komm querido. und lade jemand ein. Irmãos de Gifon, de Die Braunschweig. Geschwister aus Gifhorn, E vamos estar Braunschweig. juntos aqui. Und wir wollen hier zusammen Isso está sein. aberto a outras igrejas que Es queiram ist offen participar. für andere Gemeinden, die auch É um teilnehmen tempo wollen. para estar na presença de Es Deus. ist eine Zeit, um in Gegenwart Gottes Adorar zu o sein, Senhor. indem wir ihn anbeten. Vamos tentar pelo menos aqui uma vez por mês ter essa noite aqui em Wir Wolfsburg. wollen versuchen, dass einmal im Monat so É a eine primeira Abend noite que haben. nós vamos ter Aber desse wir werden gênero. jetzt den ersten Abend haben. E nós queremos estar aqui na presença do Senhor. Wir né? wollen in seiner Gegenwart Se sein. você tem aquele hino que você vem ensaiando, né? Wenn du so ein Lied, das du immer wieder übst, Isso, então você pode cantar, irmão. dann kannst du singen. Venha preparado não só para receber, né? Also komm ja nicht nur vorbereitet, um zu empfangen. Às vezes nós estamos esperando que Deus use um profeta para falar Weil conosco. manchmal wir erwarten, dass ein Prophet mit uns Que redet. chega e diz, né? É isso Como que te sagen, digo, né? Hier, ich spreche, Assim diz o Senhor. so spricht der Herr. Às vezes
Deus usa isso também. Gott gebraucht auch ab und zu Mas tem mal. hora que às vezes nós Ah, estamos esperando um profeta de Deus, né? Aber manchmal wir erwarten auch einen Prophet Gottes. E aparece um jumento na nossa frente Und der scheint und ein Esel vor e uns. diz: "Oh". Deus às vezes usa um jumento para falar. Manchmal, Gott gebraucht auch einen Esel. Então às vezes ficamos surpresos, mas não era isso que eu Manchmal estava werden wir esperando. überrascht. Então, irmão, venha para ouvir Deus. Komm, Gott zu Para hören estar na presença de und Deus. in Gegenwart Gottes zu E nós sein. vamos estar juntos aqui Wir adorando o werden dann zu Senhor. sie zusammen Amém, queridos? sein, um ihn Eu anzubeten. espero por você aqui. Ich warte auf euch. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por favor. Ich möchte gerne, Oséias, dass ihr die Bibel öffnet, de número 4, Kapitel 4, o verso de número 6. Vers 6. Só a primeira parte desse versículo. Nur den ersten, also A oder B? A. A. B. A. A, okay. Só a primeira parte. Nur die ersten Teile. Oséias 4, Oséias 4, 6. Já. 4, 6, ja. Nur die erste Teil. Vamos lesen. Quem deseja ler? Mein Volk ist dahin, weil es ohne Erkenntnis ist. Danke. Em português. Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Obrigado. Conhecer a Deus Also dem Herrn kennenlernen. é uma coisa extremamente importante, querido. Es ist was extrem wichtig. É muito importante nós sabermos quem nós servimos, Es ist sehr wichtig zu wissen, wer dienen wir? de quem nós somos, Wem gehören wir? quem é que manda na nossa vida. Wer ist der Herr in unserem Leben? A falta de conhecimento da palavra de Deus Die fehlende Erkenntnis des Wort Gottes e falta de conhecer o autor da und palavra auch den Autor des Wort Gottes traz muitos problemas para a vida de uma pessoa, kennenlernen, de um cristão. bringt uns sehr viele Probleme. Não conhecer a palavra Also das Wort Gottes nicht zu é kennen, grande problema. ist ein großes Problem. Por quê? Warum? Se eu não conhecer a palavra, Wenn ich nicht das Wort Gottes kenne, eu corro o risco de andar por um caminho errado. dann laufe ich den Risiko, auf den falschen Weg zu Quando gehen. uma pessoa vai fazer carta de motorista, Wenn o jemand einen Führerschein machen möchte, que ele precisa? was braucht er denn? Aprender o quê? Por que ele Mas tem que eu fazer lembro. aula? Para que ele tem que fazer aula? Warum müssen wir einen Unterricht haben? Para que serve? Wozu ist das? Para conhecer. Um A kennenzulernen. minha filha está tirando, né? Tá Meine tirando. Tochter, die macht das. Vai sair um dia, não sei. Es wird irgendwann mal Faz horas que ela está tirando a carta. Ja, Né? das ist schon ein Nunca bisschen sai, länger. mas vai sair. Aber es wird eines Tages kommen. Pronto, falei, filha. So, habe ich gesagt. Será? Minha filha, aí, como é que era, né? Ja, esse negócio? und? Ja. Tochter, wie Mas ist para das? que a pessoa faz a aula? wozu macht die Menschen den Unterricht? Para conhecer as regras. Um also die Regeln, ja. Regeln kennenzulernen, Verkehrsregeln O que pode, kennenzulernen, o que não pode. was man darf, was man nicht darf, Como deve ser. wie soll man Para machen, não trazer problemas à um pessoa keine e aos Probleme outros. für sich selbst zu bringen, auch nicht für O que andere. acontece se alguém que não conhece as regras de trânsito pegar um carro e sair aqui em Was Leverkusen? passiert mit jemandem, der auch nicht die Verkehrsregeln kennt und nimmt ein Auto hier und fährt los? Ele ele põe em risco a vida dele Also essa er bringt pessoa, sein eigenes Leben in Gefahr e também a vida de outras und pessoas. das Leben anderen auch. Né? Aqui temos vários irmãos que trabalham aqui na FAUV. Wir haben hier mehrere Geschwister, die bei VW O que a arbeiten. FAUV faz nessa Was macht vida? denn VW da? Ela fabrica carros. Fabriziert sie Autos. Dizem que é um dos melhores do mundo. Die sagen, das ist der beste Auto der Welt. Mas para a VW fazer carros, Aber damit VW ein Auto ela precisa fabrizieren de kann, pessoas. sie braucht Menschen. Temos vários aqui que trabalham ali. Wir haben noch mehrere, die hier da Tem aqueles que arbeiten. trabalham no escritório, Es gibt denen, die auch im Büro tem os que arbeiten trabalham com as vendas, oder mit Verkauf tem os arbeiten. engenheiros, Es gibt auch é Ingenieur, o que desenha, der auch o que zeichnet faz cálculos. und das auch E rechnet. tudo isso é para quê?
quê? Und wozu ist das Para que o alles? produto final, Damit das Endeprodukt né, funcione bem, auch gut tenha funktionieren kann. qualidade Und hat auch e Qualität. não traga problemas Und para quem auch usa. keine Probleme bringt für denjenigen, die das benutzen. Então nós aprendemos na escola os Dann, números, wir lernen doch in der Schule über Zahlen, aprendemos idiomas, Sprache. aprendemos tudo. Wir lernen fast E alles, nós queremos ter conhecimento. weil wir wollen doch Erkenntnis E o haben. que Deus está dizendo através do Und was sagte profeta? Gott durch diese Ele diz: o Worte? meu povo, Sagte, mein Volk, o meu povo, Mein Volk. nós somos o povo de wir Deus. sind das Volk Gottes. Você faz parte desse povo. Du bist Teil des Volk E Deus Gottes. diz: o meu povo Gott sagte, foi mein Volk destruído porque faltou conhecimento. kommt Mangel an Erkenntnis. A falta de conhecimento traz destruição. Diese fehlende Erkenntnis bringt Zerstörung. Por isso nós precisamos conhecer Deus. Und deswegen sollen wir Gott Você kennenlernen. conhece Deus? Kennst du Gott? Vamos ler alguns textos Wir wollen aqui. doch ein paar Texte lesen. Um exemplo de Jó. Ein Beispiel vom Hiob. Jó, capítulo 19, Hiob, Kapitel o 19, verso de número 25. Vers 25. Quem pode ler, por favor? Wer kann lesen? Job 19, 25. Jó Hiob 19, 25. 19, 25. Und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird auf der Erde stehen. Amém. Amém. Português. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Jó conhecia Deus. Hiob kannte Gott. E essa declaração de Jó Und diese Wort vom é Hiob, como se ele batesse no peito es assim. ist, Ei, als ob alô, in seinem Brust so geschlagen hätte. ich weiß. Ich weiß. Eu sei. Ich weiß. Só diz isso, irmão. Er sagte nur das, Quem tem certeza? sagt nur das, Sicher. wenn jemand sicher ist, dass ihn kennt. Só fala dessa forma Man redet nur auf diese Art und quem tem Weise, certeza. wer ganz sicher E ist. ele diz, eu sei. Und er sagte, ich O weiß. que ele sabia? Was wusste Ele er? diz, eu sei que o meu Redentor Ich vive. weiß, dass meine Erretter lebt. Eu sei que ele está vivo. Ich weiß, dass er lebt. Irmão, é uma certeza. Jó Es ist conhecia o Deus dele. also eine Gewissheit. Hier kannte er. Se alguém lhe perguntasse, Wenn jemand fragen ei, e würde, o teu Deus está Ei, vivo? und dein Gott, der lebt? Qual seria a sua Welche resposta? würde deine Antwort sein? Ah, ich Ja, weiß. ich weiß. É lebt. Lebt. Ele está vivo. Eu sei. Ich weiß. Ele conhecia o Deus que ele Er servia. kannte der Gott, der er gedient hat. No último capítulo, In dem letzten Kapitel, 42, Kapitel Verse 2. 42, Vers 2, olha o que Jó diz. schau mal, was Hiob gesagt hat. 42. Nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Ok, português. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. É uma declaração tremenda de Jó. Das ist was Großartiges. Ele diz, eu consigo ver Jó olhando para cima. Ich kann sogar so sehen oder vorstellen, wie Hiob nach oben schaute, Olhando para o céu, dass er zum Himmel schaute und sagte, Gott, eu sei. ich weiß. Irmão, só fala assim Das kann nur so quem reden, conhece Deus. wer Gott kennt. Eu sei, Ich Deus, weiß, que tu Gott, podes todas as coisas. alles kann. Tudo tu pode. Alles kannst Irmão, du. tem muito crente que não acha isso. Also es gibt sehr viele Gläubige, die so nicht É, denken. pastor, não é bem assim Ja, não. Pastor, ist nicht so ganz so. Aqui na Alemanha, Hier in tem Deutschland alguns pastores, gibt es manche tem Pastoren algumas igrejas, oder manche e tem Gemeinden alguns teólogos aí und Theologen que diz, não é bem assim não. Nein, das ist nicht ganz Deus so. pode tudo, kann mais ou alles. menos.
so ungefähr. Não é tudo, não. Nicht, er kann nicht E alles. isso é uma doutrina do diabo, Und das ist wirklich ein teuflisches Lehren, para enganar pessoas. Menschen zu betrügen. Porque o Deus da Weil Bíblia der Gott der é Bibel Deus absoluto. ist da ein absoluter Ele Gott. pode tudo. Er kann alles wohl. Tudo sim. Er kann alles O wohl. nosso Deus, ele pode Unser todas as Gott kann, coisas. er kann alles. E Jó conhecia o Deus dele. Und Hiob kann sein E Gott. dizia, eu sei, Deus, Er sagte, ich que weiß tu Gott, pode dass du tudo. alles kannst. E nenhum dos teus planos vão ser Keiner von impedidos. deinen Plänen kann zerstört Eu quero werden. dizer para você nessa tarde, querido, Und ich kann für dich sagen, quer o heute, diabo goste ou não ob goste, der Teufel mag oder nicht, quer o mundo acredite ou não, wie der Welt glaubt oder nicht, quer a tua família acredite ou não, dann deine Familie glaubt oder nicht, o teu Deus, o nosso Deus, dein Gott und unser Gott, ele pode todas as er coisas. kann alle Você Dinge. pode adorá-lo nessa Kannst du tarde. ihn anbeten? Ele é o Deus Er ist Todo-Poderoso. der allmächtige Gott. E Raabe, a prostituta, Hab die Prostituierte. ela não era crente, Sie war nicht ainda, irmão. gläubig. Ela não estava andando com os israelitas ainda. Sie ging ja nicht mit den Israeliten. Era uma mulher de vida duvidosa. Es war eine Frau, die auch ein leichtes Leben Ela hatte. era uma Sie prostituta. war eine Prostituierte. Mas sabe o que ela disse para Aber os weißt dois du, was sie für die espias? beiden Späher gesagt Ele disse, hat? nós temos ouvido Wir haben gehört sobre o vosso Deus. über eurem Gott. O que o vosso Deus fez lá no Mar Vermelho. Und was Gott da gemacht hat. E nós não temos força nas pernas. Wir haben keine Kraft auf die Beine. Porque nós sabemos Die Beine. Weil wir wissen, que o es vosso Deus eurem Gott é Deus em cima nos ist Gott céus oben im Himmel e é Deus embaixo und também der na Gott terra. und auf der Erde. Irmão, só fala isso Es kann nur jemand sagen, quem tem certeza. wer Gewissheit Será que hat. você tem essa certeza? Hast du diese Gewissheit? O meu Deus Oh mein Gott, é Deus em cima no es céu ist Gott im Himmel, im Himmel e é Deus und embaixo Gott dessa und terra. auf dieser Erde. Há uma cultura de pensamento hoje na nossa sociedade, Es gibt in unserer Gesellschaft eine Art und Weise vom cultura Denken de humanismo über Humanismus, e outras coisas aí, por aí, Humanismus und andere Sachen que auch. tenta tirar isso que o nosso Deus é. Es versuchen, das rauszunehmen, das, was Gott ist. E tem muito crente embarcando nesse barco furado, irmão. Und es gibt viele Menschen, die in diese Cristãos, Durchlöcherte Boot durchlöcherte Boot até muitos hineinsteigen. cristãos, Sogar die Christen. dentro das nossas igrejas, por esse Und mundo auch fora, unsere Gemeinde, auch wir anderen que está Gemeinden. assim, mas será que Deus pode tudo mesmo? Kann Gott wirklich alles? Irmão, nós cremos na palavra de Deus. Geschwister, wir glauben an das Wort E essa Gottes. palavra de Und Deus diz Diese Wort Gottes sagt, que Ele pode todas dass as er coisas. alles kann. Aconteça o que acontecer, Egal was geschieht. pode passar os anos, Es kann auch Jahre vergehen. pode a tecnologia Kann aumentar, auch die Technologie so hochentwickelt a sein. Volkswagen pode até criar um carro que vai voar por aí daqui uns Weil dias. VW kann sogar ein Auto Erfinden? bauen. fabrizieren, bauen, die auch fliegen kann. Não tem problema. Das ist kein O Problem. nosso Deus continua sendo absoluto. Unser Gott bleibt weiterhin Ele absolut. pode todas Er as kann coisas. alles. Diga isso para quem está perto de Sag mal für die você. Person, die neben Ele dir ist. pode. Er kann. Ele pode tudo. Er kann alles. Tudo. Er kann alles. Tudo. Er kann alles. Vamos ver aqui Mateus, In Matthäus, capítulo 16, Kapitel 16, o verso de número 16. 16. Olha só a Matthäus, declaração, Kapitel 16, Vers 16. declaração de Pedro. Das war, was Petrus gesagt Quando hat. Jesus perguntou, Als Jesus fragte, o que vocês dizem que eu sou? was sagt ihr, wer ich bin? Ele perguntou, os outros dizem o quê? Was sagen die anderen? Sabe o que os outros diziam? Weißt du, was sie gesagt haben? Ah, João Batista, Ja, Johannes der Täufer. Elias, Oder Elias. Oder Jeremias, Jeremias. ou dos Oder profetas. irgendeinen Prophet. Mas Jesus pergunta, Aber Jesus e fragte, vocês, und ihr, 12 discípulos, meinen 12 Jünger, o que eu sou para vocês? was bin ich für euch? O que Oder wer bin respondeu? ich für O euch? que Pedro respondeu? Was hatte Petrus Pedro geantwortet? dizendo, Du
bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Aleluia. Tu és o Cristo, Filho Du do Deus bist der vivo. Christus, der Sohn des lebendigen Pedro Gottes. sabia quem Jesus era. irmão. Petrus wusste, wer Jesus Você war. precisa conhecer qual é o Deus que você está Du servindo. musst auch kennenlernen, der Gott, den du dienst. Sabe que tem crente, irmão? Weißt du, es gibt Ele manche, vai na der geht igreja. auch in den Graças a Gottesdienst. Deus não tem nenhum aqui não. Gott sei Dank nicht bei uns. Mas tem por aí, viu? Aber es ist E überall. mesmo indo na igreja, Auch wenn sie im Gottesdienst gehen. mesmo carregando a Bíblia, Auch né? wenn sie dort die Bibel Como tragen. desodorante Als Deo. Tá. Mas é só para isso que serve. Aber nur dafür Que não conhece a palavra. Die kennen das Wort Porque às vezes nicht. duvida, mas será que Deus pode? Und dann zweifeln sie auch noch. Irmão, Kann Deus Gott ele wohl? pode, ponto. Kann und Punkt. Tu és o Cristo, Du bist der o Christus, Filho do Deus vivo. der Sohn des lebendigen Gottes. Ele tinha certeza. War sicher. Paulo também conhecia o Deus que ele Paulus servia. kannte auch, der Gott, der Atos diente. dos Apóstolos, Also Apostelgeschichte, capítulo 27. Kapitel 27. Paulo faz uma declaração linda aqui. Paulus sagt was ganz Besonderes. O que diz lá? steht denn da? Atos 27, 23. Also Apostelgeschichte 27, Vers O que 23. Paulo fala? Was spricht Paulus da? Por favor, bitte. Bitte lesen. Apostelgeschichte 27, verso 23. 27, 23. Denn diese Nacht trat zu mir der Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, und sprach: Fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser gestellt werden, und siehe, Gott hat dir geschenkt alle, die mit dir fahren. Danke. Português, verso 23. Porque essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. Amém, obrigado. Irmão, ele estava há 2 semanas no mar. War schon 2 Wochen auf Uma aufs tempestade. Meer und einen Sturm. Diz a Bíblia, eles falaram Sagt que die não, Bibel. não tinha sol. Es gab keine Sonne, 2 keinen semanas. Sonnenschein. 2 Wochen Já lang. tinham feito de tudo. Sie haben schon alles gemacht. Diz aqui que eles tinham perdido a esperança de sair Es vivos. steht auch geschrieben, dass sie auch die Hoffnung sogar verloren Todo haben. mundo achou que ia morrer dessa vez. Alle haben gedacht, dass sie auch sterben E würden. de repente, Und auf einmal Paulo, era mais de Paulus 200 pessoas waren lá, mehr als 200 Leute, homens. Männer. Ele se coloca em pé no Er meio do steht mar. ja da A auf dem tempestade continuava. und den Sturm ging es weiter. Não viu sol ainda não. Da gab es irmão. keine É Sonnenschein. interessante isso aqui. Das ist sehr Nós precisamos interessant. aprender Wir com müssen Paulo. mit Paulus lernen. Muitas vezes Deus se manifesta na tempestade Manchmal, Gott wirkte auch in die e Stürme. não acaba com a tempestade não. Und er beendet nicht diese Sturm. Lá com os discípulos, Und mit den Jüngern, ele manifestou-se na tempestade hat sich in diesen Sturm e disse: gewirkt. Mar, fica quieto. Und er sagte, Bleibt ruhig. Bleib ruhig. Vento, Sagst du mit Meer. fica quieto. Bleib ruhig. Né? O mar e o vento. Also der Wind und das Meer. E ficou tudo calmo. Und es wurde alles ruhig. Mas aqui com Paulo, Aber hier mit a Paulus, tempestade die continuou, Stürme gehen weiter. a noite continuou, Denn die Nacht blieb. não mudou Es nada. hat sich nichts O que mudou geändert. foi o que Deus fez. Was geändert hat, war, was Gott getan Não hat. morreu ninguém, Es sind keiner mas gestorben. o barco afundou. Aber das Boot sinkte. Tem hora que o barco vai pro fundo, Ist meu irmão. gesunken. Manchmal wird das Mas o Boot. importante é você Sim. permanecer de Aber pé. das Wichtigste ist, dass du stehst. Então, no meio dessa confusão, Also mit dieser Durcheinander. Paulo se coloca em pé Paulus steht e auf diz aqui algo und tremendo. sagte Folgendes. Pessoal, tem uma boa notícia Ich aqui. habe für euch eine gute Nachricht. Esta noite, Diesen Abend, o anjo de Deus, den Engel Gottes, de quem eu sou. den ich gehöre. Você sabe de quem você é, irmão? Weißt du, wem du gehörst? A quem pertence a sua vida? Wem dein Leben gehört? Você sabe? Weißt du das? Paulo sabia. Paulus O wusste. anjo de Deus, Der Engel Gottes, de quem eu an den sou ich gehöre e a quem eu sirvo. und den ich diene. Irmão, ele tinha certeza. War sicher, er hatte diese Gewissheit. Nós sabemos de quem nós somos. Haben wir auch diese Gewissheit? A quem pertence a sua vida? An wen gehört dein Leben? Ai, pastor. An Pastor. O diabo. Der Teufel. Tem gente correndo do diabo.
diabo Es por aí. gibt Menschen dort, die laufen weg vom Pastor, Teufel. ora por mim. Oh, Pastor, porque o bete für mich. Satanás está me pegando. Also der Satan, der will mich Irmão, fangen. vamos ler a Bíblia, irmão. Vamos mal die Bibel A quem lesen. pertence a sua Wem vida? gehört dein Leben? Ah, pastor, eu sou crente, Ja, Pastor, pastor. ich bin gläubig. Tá se benzendo, mas é crente, né? Macht das Kreuzzeichen, aber ist ja gläubig. Ai, pastor, eu sou de Jesus. Ich gehöre Jesus. Então como que o diabo vai te pegar, Wie querido? kann der Teufel dich dann O fangen que wollen? diz a Was palavra? sagt das Wort? Que nós somos a menina dos olhos de Deus. Dass wir den Augenapfel Gottes sind. Você está em Cristo. Du bist in Christus. Cristo em Deus. Und Christus ist in E Gott. o maligno não lhe toca. Und das Böse wird dich nicht antasten. O anjo do Senhor, Der Engel Gottes, de quem eu sou an den ich e gehöre, a quem eu sirvo, an den ich diene, ele apareceu para mim essa noite. ist mir erschienen heute Irmão, nós Abend. servimos a um Deus grande. Wir dienen ein großer Ele é o Gott. nosso dono. Ist unser Herr. Ele é o nosso Ist Senhor. unser Besitzer. Diga para o seu irmão. Sag mal für deinen Bruder oder Calma, Schwester, fica tranquilo ganz aí. ruhig. Você tem um dono. Du hast einen Se Besitzer. você é cristão, Wenn du Christ bist, então ele é o teu Deus. dann ist er dein Se Gott. você é um cristão Wenn du ein Christ e está bist, servindo a du ele, dienst ihn, então fica na boa. dann kannst du E beruhigt você pode sein. dizer como Paulo, Dann kannst du wie Paulus o sagen, Deus de quem eu sou. der Gott, an den ich Sabe o que gehöre. Paulo está Weißt du, dizendo? was Paulus damit Aquele sagen que wollte? manda na minha vida. Derjenige, die mein Aquele Leben que kontrolliert. controla a minha vida. Denjenigen, die mein Leben Aquele gehört. que tem o comando na mão. Denjenigen, die auch die Kontrolle hat. Tem o comando aí, Michel? Quem tem o comando Ora, ali agora é o Michel. Né? Michel. Liga e desliga a luz aí, meu filho. Er macht das Licht aus und an. É, quem Ja. tem o controle é quem É. manda no negócio. Ja, wer die Kontrolle hat, der ist derjenige, der der Herr E ist. esse controle, meu Und irmão, diese Kontrolle, quem tem é Deus. das hat Gott. E Paulo está dizendo isso. Und Paulus sagt O dann, Deus de quem eu sou, den Gott, den ich gehöre, Aquele que manda na minha gehöre, vida. der ist derjenige, die mein que Leben tem o comando na mão. gehört. Wer die Kontrolle in der Hand Você hat. pensava que o chinês é que tinha inventado esse negócio de coisa automática, né? Comando. Also, ihr habt ja nicht gedacht, dass der Chinesen haben solche Kontrolle erfunden, ja? Esse negócio é o Deus da Bíblia que inventou primeiro. Gott war der erste Erfinder. Portão que abre portão e fecha portão. Er ist derjenige, der die Türen öffnet und Türen Que zumacht. abre cadeado e fecha cadeado. Auch die Schloss öffnet und Schloss wieder Esse zumacht. negócio de chave, meu irmão, Diese Sache mit den isso é Schlüsseln, antigo. das ist alt. Quem inventou chave foi Deus. Wer auch Schlüssel Ele já erfunden dizia, hat, né? war Eu Gott. tenho a chave. Er sagt, ich habe den E a porta Schlüssel. que eu abro, Und die Tür, die ich ninguém öffne, fecha. niemand kann es Mas wieder quando eu zumachen. fecho, Aber wenn ich zumache, Ninguém abre. kann niemand wieder öffnen. Ele tem o controle. Er hat die Ele Kontrolle. tem o controle. Er hat die Ele Kontrolle. está no controle. Er ist in dieser Por que Kontrolle. ficar medo do Satanás, irmão? Por que ficar com medo Warum dele? Angst vor Satan zu Mas haben? pastor, Aber irmão, a Pastor, tua vida, quem manda nela é o Senhor e ponto. also Geschwister, dein Leben, wer dein Leben bestimmt, ist Gott. Pastor, mas eu estou sentindo uma dorzinha aqui, Nein, Pastor, pastor. ich fühle hier nicht A Schmerzen. sua vida pertence a Ele. Dein Leben gehört ihm. Ele manda nela. Er ist der Eu vou Herr. dizer uma coisa para você, meu irmão. Ich werde euch was sagen. Não é desafiando o diabo, não que eu não preciso desafiar ele. Also es ist nicht, dass ich doch der Teufel herausfordern will, weil man braucht das Para nicht. você, Aber für dich o diabo não pode encostar uma unha em você. kann doch der Teufel nicht mal dich antasten. Ele pode tentar te atacar, Vielleicht versucht er dich dann mas ele não anzugreifen, pode nem arrancar um fiozinho aber de er darf cabelo. nicht mal einen Haar Sabe por quê? aus deinem E Haut quem Haus controla esse nehmen. negócio é Weil o wer Deus. kontrolliert, ist Gott. E diz a Bíblia que ele sabe quantos cabelos nós Und temos sagt na die Bibel, dass cabeça. er weiß, wie viele Haare wir auf dem Kopf Já haben. tive mais, agora tem menos, mas ele sabe quanto. Also ich hatte mehr, jetzt habe ich weniger, aber er weiß es, wie viele da sind. A Bíblia diz que não cai uma folha da Die árvore Bibel sagt, es fällt keinem Blatt aus sem dem que Baum, Deus permita. ohne dass es Gott es erlaubt. Sabe o que isso está Weißt du, was dizendo? bedeutet? Ele ainda tem o controle de tudo. Er hat die Kontrolle über alles. E nós precisamos conhecer
esse Deus, Und wir querido. müssen diesen Gott kennenlernen. Vamos lá para Jonas. Wir gehen jetzt zu Jonas. Não vou demorar não, mas deixa eu Ich terminar werde aqui. nicht zu Jonas. lange sagen, aber Jonas, Jonas, capítulo 4. Kapitel 4, No versículo de número 2. Vers 2. Jonas era um profeta de Deus. Jonas war ein Prophet E ele Gottes. também conhecia o Deus dele. Und er kannte auch sein Gott. Quem pode ler? Wer kann lesen? Jonas 4 e 2. Jonas 4, 2. Er beklagte sich beim Herrn. Ach Herr, habe ich das nicht schon gesagt, bevor ich von zu Hause aufbrach? Deshalb bin ich fortgelaufen nach Tarsis. Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, dass du geduldig und voller Gnade bist, weil du das Unheil bedauerst. Danke. Português, quem pode ler? Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Jonas conhecia Deus. Jonas kannte Gott. Senhor, Herr, eu já te falei. ich habe schon Ele estava gesagt. aqui meio chateado com Deus aqui, né? Meio nervosinho. Ele. Er war so ein bisschen sauer auf Eu já Gott. não falei, Deus? Habe ich doch nicht Eu gesagt. sei disso. Ich weiß Que o Senhor darüber, é bondoso. dass du gut bist, Que o Senhor é dass du misericordioso. gütig bist, dass du barmherzig bist, Cheio de ohne graça. Gnade. Eu já sabia Ich disso. wusste das. Que bom que Jonas sabia Wie disso. gut, dass Jonas das E wusste. você também sabe que teu Deus é bom, Weißt du, dass Gott auch für dich gut ist? que ele é Dass misericordioso, er barmherzig que ist? ele é Dass paciente, er geduldig que ist? ele é cheio de Dass er amor. voller Liebe ist? Isso é Das importante. ist sehr wichtig. Mas essa é a primeira parte. Aber das ist der ersten Teil. Conhecer a Deus. Also Gott kennenlernen. Volta umas páginas da sua Bíblia aí no livro de Oséias. Volta um Wir pouquinho gehen pra trás. zurück auf Oseas. Oséias no capítulo 6, Kapitel 6, o versículo de número 3. Vers 3. Só a primeira parte desse versículo. Nur den ersten Teil. Oséias capítulo 6, Osea, Kapitel 6, o verso 3. Vers 3. Essa é a primeira parte. Das ist die ersten Teile. Kommt, wir wollen den Willen des Herrn erkennen. Ja, lasst uns alles daran setzen, dass wir den Herrn erkennen. Ja, danke. Dann wird er erscheinen. Das ist so sicher wie der Morgen. Achso, nur den ersten. Nur den Oh, ersten. Deus, danke. Das ist ja nichts. Português. Conhecemos o Senhor e esforcemos por conhecê-lo. Amém. Irmão, a primeira parte, Den ersten Teil. conhecer Deus. Gott kennenlernen. Jó conhecia Deus. Hiob kannte ihn. Pedro conhecia Deus. Petrus kannte ihn. Paulo conhecia Deus. Paulus kannte ihn. Jonas, ele está dizendo aqui, eu sei Jonas. Deus. Jonas kannte ihn. Eu te conheço. Er sagte, ja, ich kenne dich. Eu conheço quem é o Senhor. Ich kenne, wer du bist. Eu sei o que o Senhor faz. Ich weiß, was du E machst. essa é a primeira parte. Das ist der erste Teil. Mas Oséias diz aqui mais uma coisa. Aber Hosea sagte Folgendes. Conheça Deus, Erkenne Gott. mas prossiga. Aber geht weiter. Não pare. Weiter. Nicht anhalten. Já sei que Deus é bom, Ich pastor. weiß, dass Gott gut ist, Amém, eu Pastor. Amen. também. Eu também. Ich auch. Eu sei que Ele perdoa. Ich weiß, dass er vergibt. Eu também fui perdoado. Ich bin auch vergeben Mas worden. agora existe o outro degrau. Aber jetzt gibt die nächste Stufe. Continuar So conhecendo Deus. kontinuierliche Gott kennenlernen. Continuar. Einfach E weiter. aqui é o nosso problema. Und da ist es unser Problem. Porque muitas vezes nós conhecemos, Weil manchmal wir kennen sabemos quem Deus é. und wir wissen, wer Gott ist. Mas aí nós temos problema como Deus é. Aber wir haben Probleme mit, A forma que Ele wie trabalha. Gott ist. Wie arbeitet Gott? É outro conhecimento. Das ist eine andere Você quer ver uma Sache. coisa? Wirst du sehen? Jonas era profeta, Jonas war Prophet. recebeu uma mensagem Hatte eine Botschaft Uma missão bekommen. Eine Mission. para ir para Nínive. Um nach Ninive zu E gehen. ele sabia que Deus era isso aqui. Und er wusste, dass Gott alles das E está war. certo o conhecimento teológico dele. Und das es ist richtig, seine theologisches Erkenntnis. Deus é misericordioso, Gott ist barmherzig. Deus tem amor, Gott ist voller é Liebe. paciente, Er ist é geduldig. cheio de Er ist graça. voller E Gnade. aí você diz como Jonas. Und dann sagst du wie Jonas. Ah, pastor, também sei disso. Ja, ich weiß darüber. Isso é o primeiro passo. Das ist der erste Schritt. Mas vem o segundo. Und dann kommt der nächste Schritt. Como é que Deus faz? Wie macht Gott? Qual é o caminho de Deus? Welchen ist der Weg Gottes? Jonas conhecia as características de Deus. Jonas kannte die Eigenschaften Gottes. Mas sabe qual é o problema dele?
Weißt du, welche Probleme Ele hatte? não tinha experiência com Deus. Hat noch nicht die Erfahrung mit Gott gemacht. Na forma como Deus trabalha. Also in die Art und Weise, wie Gott arbeitet. Sabe o que ele fez? Weißt du, was gemacht hat? Você conhece o texto, né? Du kennst ja den Text. Ele está nervoso com Deus. Der war so zornig, war Jesus já so... sabia disso. Ich wusste das. Sabe por quê? Weißt du Porque warum? ele tinha uma expectativa. Weil eine Erwartung hatte. Durante 3 dias, Also diesen 3 Tagen, ele atravessou a cidade de Nínive. dass durch die Stadt ging. E sabe qual era a pregação dele? Weißt du, welche Botschaft gehabt hat? Bem simples. Ganz einfach. Pessoal, Leute, dentro de 40 dias, in 40 eu vou Tagen, morrer tudo. ihr Amém. werdet alle sterben. Amen. Deus vai acabar com esse negócio aqui. Gott wird euch alles zerstören. Só essa pregação. Nur diesen Predigt. Fácil, né? Ganz Não einfach. precisou citar a Bíblia, Musste nicht die Bibel não precisou zitieren. cantar, não precisou cantar, Brauchte nicht singen. não precisou nada disso. Brauchte nicht das. Atenção, pessoal! Also Leute, aufpassen oder Dentro de Achtung. 40 In dias, 40 Tagen. Wallersleben vai ser varrida do mapa. Also Fallersleben wird aus der Landkarte gefegt. Alô, pessoal de Wolfsburg, Hallo Leute aus Wolfsburg. Mörse, Esserhof e companhia. Esserhof und Dentro so de weiter. 40 In dias, 40 Tagen. vocês vão morrer tudo! Ihr werdet alle sterben. Amém. Amen. Sabe o que ele fez? Weißt du, was Subiu machte? na montanha, Ging in einen Berg, sentou lá. saß da Ele disse, bom, agora Deus vai matar tudo. und dann sagte jetzt wird Gott alle Você está töten. entendendo, meu irmão? Versteht ihr? Ele conhecia Deus. Kannte Gott. Eu sei que Deus falou e ele vai cumprir. Ich weiß, dass Gott gesagt hat und der wird das O erfüllen. povo não presta. Diese Leute, die taugen Ô, nicht. gente ruim. Oh, böse Leute. Vai morrer tudo. Sie werden alle Eu sterben. vou ficar vendo daqui de cima. Und ich werde von hier oben alles anschauen. E aí ele estava esperando isso. Und hat das Só auch que erwartet. ele não tinha experiência com Nur Deus. hatte keine Erfahrung mit Gott Ele gehabt. não conhecia o trabalhar de Deus. Kannte die Arbeit Gottes nicht. Essa era a ideia de Jonas. Das war die Idee vom Jonas. Sabe qual era o plano de Deus? Weißt du, welchen Plan Gottes Está no war? último versículo Das do ist der capítulo. letzte Vers in diesem Kapitel. Ah, sabe o que Deus pergunta para Jonas? Weißt du, was Gott fragte? Ei, zu Jonas? rapaz, espera aí. Hey, Você acha que eu não ia ter dó, misericórdia de uma denkst nação du, dessa? würde ich nicht barmherzig sein mit so einer Nation? 120.000 homens. 120.000 Männer, Olha a mulher e criança. außer Frauen und Kinder. 120.000. 120 Que Männer. não sabem o que é a mão esquerda e a mão direita. Wissen, welche ist die linke Hand oder zu unterscheiden von der rechten Não Hand. teria eu misericórdia desse povo. Würde ich keine Barmherzigkeit haben? E Deus destruiu Nínive, irmão. Und hat Gott Ninive zerstört? Não. Nein. Por quê? Warum? Porque o povo se humilhou. Weil dieses Volk hat sich demütigt. Se arrependeu. Die haben sich demütigt. Se arrependeu, mudou de vida. Sie haben auch das Leben E Deus verändert. disse, não vou matar mais ninguém. Dann sagte Gott, ich werde keiner mehr töten. E Jonas, Und Jonas, como que ele ficou? wie ist er denn da geblieben? Azedo. Der war sauer. Passado da vida. Er war sauer. Como pode, Wie Deus? kann das nur sein, É a minha Gott? reputação. Das geht um meinen O senhor Namen. não pode fazer isso. Du kannst sowas nicht Esse tun. povo não merece viver. Diesem Volk, der verdient Gente nicht que zu não leben. presta. Menschen, die nichts taugt. Né? Você já viu um crente assim? Hast du schon solche Gläubige gesehen? Não, você já ficou bravo com Deus alguma vez? Warst du schon sauer auf Gott? So irgendwann mal? Deus mata a Sandra, Deus mata. Oh Herr, töte die Sandra. É, ela não presta não, Jesus. Die taugt nichts. Eu vou apanhar do Bento hoje. Ich eu werde acho. vom Bernd was bekommen, oh Herr. Eu pago o café pra você, Bento. Bezahle den Kaffee. Ne? Ou será que parece que ele tá dando risada, é isso mesmo? Lächelt er und sagt, ja, Pastor. Ich sage gar nichts. Jesus! Jesus. Você viu aqui? Eu tô orando, viu? Ó. Oh, ich bete. Meu nome tá aqui debaixo do meu Denkst joelho. du das? Dein Name steht unter meinen Knie. Denkst Jesus du das? ouve a minha oração. Und irmão. Jesus hört mein Gebet. Tá aqui, tô orando. Hier, und ich bete. É, mas é aquela coisa, você vai ver que Deus vai te pegar ali nesse Ja, du né? wirst sehen, was Gott tun wird. in deinem Leben. Deus vai te dar um puxão de orelha. Er wird dir ein Ohr ziehen. Isso, Jesus. Dá puxa as orelhas. Ja, Jesus, dann zieht die Ohren von Essa mulher Sandra. me perturba muito, Jesus. Sie stört mich sehr. Senhor, faz alguma coisa, Tu Jesus. doch was in ihrem E Leben. tá lá o Jonas, mata mil. Also, dann da ist der Jonas. Herr, tötet. Manda um raio na cabeça desse povo. Sind ein Blitz
Kopf Mata todo mundo! Töte alle. Depois de 3 dias, Nach 3 Tagen, ele vê lá o povo gritando, chorando. Né? dann sieht das Volk Ele Buße, diz, não pode ser. die tun Eu estou Buße. esperando Deus matar. Und dann sagt das kann nicht sein. Ich warte, dass Gott tötet. Was macht Gott? Deus salva todo mundo. Gott rettet alle. Eu penso que Deus vai matar a Sandra. Und ich denke, Gott wird Sandra E töten. lá vem ela no outro dia toda feliz, dando gargalhada e risada. Não, Jesus, não. Dann kommt sie nächsten Tag so glücklich und lachte. Como pode isso, Jesus? Macht auch noch laut noch Tá dazu. entendendo? Wie kann das nur Às sein? vezes nós sabemos quem Deus é. Manchmal wir wissen nicht, wer Gott ist. Eu sei quem Deus é, eu Ich sei. weiß, wer Deus Gott é ist. bom. Gott ist gut. Deus é Gott misericordioso. ist barmherzig. Deus ele é amoroso. Der Gott ist liebvoll. Mas o problema Aber das é Problem que ist, muitas vezes a ideia que nós temos manchmal die Idee, die wir haben, sobre aquilo que Deus precisa fazer. über das, was Gott tun sollte, Entende isso? Eu acho que Deus tem que fazer assim. dass man so sagte, ich denke, Gott kann so machen. Essa é a nossa ideia. Das ist unsere Idee. E aquilo que Deus realmente faz Aber das, was Gott wirklich tut, entra em choque. kommt das also gegeneinander. Ei, mas eu imaginava diferente. Ja, aber ich habe mir anders vorgestellt. Mas eu pensava que Deus ia fazer diferente. Ich dachte, Gott würde anders Eu achava que era pela direita. Ich dachte, geht auf die rechte E Seite aí vai pela esquerda. und geht auf die linke Poxa vida, Seite. eu fui pro culto hoje Oh Mann, ich ging so heute in e Gottesdienst disse, und sagte, Deus fala comigo. Gott redet mit Senhor, mir. usa o pastor Harry. Herr, gebrauch den Pastor Harry. Usa alguém com dom de profecia. Oder gebrauch jemand mit der Gabe der Que Prophetie, põe a mão na minha der cabeça. auf meinem Haupt und auf die Hand auflegt Balança und tudo. alles Erschüttert. erschüttert. E diz assim, Und diz o sagte, Senhor. so spricht der Herr. Aí bate o pé e Und pronto. dann stampfen auch noch Você já está dazu. esperando esse negócio. Man wartet schon E auf o que aparece é um jumento na Und frente. was es da erscheint, ist ein Esel. Oh, assim diz o Senhor. So spricht der Herr durch einen Esel. Mas eu não esperava Aber isso. das habe ich ja das nicht erwartet. Balaão também não esperava. Bala, ich weiß nicht, wenn den Biliam, Deutschen Biliam, ne? Biliam. 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 Esse cara mesmo, esse cara mesmo. Diese da. Biliam. Tem hora que não foi Deus que falou Hatte comigo. auch das nicht erwartet. Não foi o profeta, não. Das war nicht der Prophet. Foi o jumento. Das war ein Esel. Irmão, talvez Deus não usa o pastor para falar com você. Vielleicht, Geschwister, der benutzt Gott nicht, dann der Pastor mit euch zu reden. Ou um profeta de Oder ein Deus. Prophet Gottes. Às vezes ele vai usar o jumento lá. Kann né, er aqui. irgendwann mal einen Esel Mas gebrauchen. esse cara é um burro. Talvez você olhe para aquele e fale, não, esse meu colega é um burro. Ja, vielleicht schaust du deinen Kollegen oder egal wer und denkst dir, der ist ein E Esel. esse burro que Deus vai usar para falar Genau com você. diesen Esel will Gott Lá no gebrauchen. trabalho, Bei der Arbeit, lá na rua, auf der Straße, lá em qualquer lugar. egal in welchem Por Ort. quê? Warum? Porque Deus faz do jeito Weil dele. Gott tut, wie er will. E muitas vezes, Und oft Deus não se comporta da maneira que eu acho que ele tem que se comportar. verhält sich Gott nicht so, wie ich mir gedacht habe, wie er sich verhält. Não faz do jeito que eu acho que tem que ser Macht nicht feito. so, wie ich denke, dass er machen soll. Deixa eu dizer uma coisa para você. Lass ich euch was sagen. Não tem como formatar Deus. Man kann nicht Gott in einen DIN-Form Carmen, bringen. tem uma caixinha aí, Carmen. Ja, bring mal so eine kleine, Vamos colocar Deus dentro dessa caixinha. eine kleine Kiste. Wir wollen doch Gott daheim Não tun. tem como fazer isso. Man kann sowas Deus nicht é tun. Deus. Gott ist Ele é Gott. soberano. Er ist E allmächtig. ele tem o melhor para você. Und er hat das Beste für dich. Jonas tinha uma ideia. Jonas hatte eine Idee Deus gehabt. fez tudo diferente. Gott hatte alles anders Se gemacht. Deus fizer diferente da sua ideia, Also wenn Gott anders macht als deine Idee, não fica triste. sei nicht traurig. Não fique nervoso. Und sei auch nicht Não nervös. fique irritado. Und auch nicht irritiert. Confie no teu Deus. Vertrau an dein Ele Gott. tem o melhor para Er hat você. das Beste für Ele dich. sabe qual é o melhor caminho. Er weiß, welchen Weg No das Beste no domingo ist. passado eu disse 3 coisas aqui no Also final. vorige Woche habe ich ja 3 Sachen gesagt. Não tente ajudar Deus. Versuch nicht Gott zu helfen. Não ache um atalho. Versuch nicht einen kürzeren Weg Não zu apresse as finden. coisas. Und beschleunige nicht die Mas Sachen. Deus está demorando. Oh, pastor. aber Gott dauert
dauert so Não, lang. Deus tem o melhor para você. Gott hat das Eu Beste quero für convidar dich. você a se Ich colocar aí möchte para gerne dich einladen, O aufzustehen. último texto para Den nós aqui. letzten Text für euch. Efésios, Epheser, capítulo 3, Kapitel 3, versículo 20. Vers 20. Irmão, vamos colocar no nosso coração esse texto. Wir wollen auch diesen Text in unserem Se você Herzen serve a Jesus, reinbringen. Wenn du Jesus dienst, se você serve a Ele, wenn du ihn dienst, coloque esse texto no seu coração. bitte bewahre diese Worte in deinem Herzen. Efésios 3, 20. Epheser 3, 20. Quem pode ler? Wer kann lesen? Dem aber der überschwänglich gut kann, über alles hinaus, was wir bitten oder verstehen, nach Ja. der Kraft, die in uns wirkt. Dem sei Ehre in der Gemeinde und in Christus Jesus zu aller Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amém. Quem pode ler em português? Portugueses? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Irmão, quem que você está servindo? Wer dienst du? Pastor Harry? Pastor Harry? A DBG? Die DBG? Ou é a Deus? Oder Gott? É Deus? Ist es Gott? Esse texto é para você. Dann diesen Text ist für dich. Paulo diz: Paulus sagt, olha, schau, atenção, Achtung, ele. er. Quem é ele aqui? Wer ist er? Ou aquele? Oder der? Quem que ele está falando? Von wem redet er hier? Ele está falando de quem? Von wem redet Da er tua denn? igreja? Von deiner Do Gemeinde? teu pastor? Von deinem Pastor? Não. Nein, Ele está dizendo, olha, er sagte so, está falando dele, do Senhor. er spricht über den Aquele Herrn, lá, ó, der que é poderoso der para mächtig ist, fazer zu tun, muito mais. viel mehr. Sabe o que quer dizer isso aqui? Irmão? Weißt du, was das Mais do que bedeutet? você pensa. Mehr als du denkst, Abundantemente além. viel mehr, Muito mais. viel mehr. Diga para quem está perto. Sag mal für die Person, die neben dir Deus ist, pode fazer mais. Gott kann mehr tun, Mais do que você mehr als du denkst, Mais do que você mehr als deseja. du wünschst. Sabe o que eu entendo aqui? Weißt du, was ich verstehe? Eu entendo Paulo dizendo para mim aqui. Ich verstehe, dass Paulus so zu mir Oh, spricht. Harry, Harry, Deus vai fazer mais do que você imagina. Gott würde mehr tun, als du nur denken Deus vai te kannst. Gott surpreender. würde dich überraschen. Além daquilo que você pede. Darüber hinaus an das, was du bittest. Ou do que você está pensando. Oder was du denkst. Esse é o teu Deus. Das ist dein Gott. Não deixe o diabo semear uma semente ruim no teu coração. Lass der Teufel nicht keinen schlechten Samen in deinen Herzen Por isso pflanzen. que Jesus disse: Deswegen sagte toda Jesus, planta que meu pai não plantou, eu vou arrancar. alle Pflanzen, die Gott nicht gesät hat, ich werde sie Se Deus tiver rausreißen. que arrancar semente ruim do nosso coração, Ele vai arrancar hoje aqui. Wenn Gott dann das Haus reißen soll, eine schlechte Pflanzen, das wird er Não heute deixe o tun. diabo colocar dúvida. Lass der Teufel dir keinen Zweifel Não, mas não é bem assim, in deinem não, Herzen viu, que legen. o pastor está Nein, falando. das ist nicht so, wie der Pastor Por isso gesagt nós hat. estamos lendo a palavra. Wir lesen das Eu Wort. posso não falar tão direito, Vielleicht kann ich nicht richtig reden, mas essa palavra é fiel. aber diese Wort ist treu. E ele diz: Ele é Er sagte, poderoso er ist mächtig, para fazer muito mais. viel mehr zu machen. Além, Darüber hinaus, muito além viel mehr darüber do que você hinaus, pede als du bieten ou do kannst que você oder deseja. das du wünschen kannst. Esse é o Deus que nós Das servimos. ist der Gott, den wir dienen. Ele pode fazer mais. Er kann mehr tun. Ele quer fazer Und mais. er will mehr tun. Ele vai fazer Und er mais. wird mehr Você tun. precisa confiar nesse Deus. Du Querido. sollst ihm vertrauen an O diesen teu Gott. Deus, Dein Ele Gott pode fazer mais. kann er mehr tun. O resto é conversa. Der Rest ist O resto não é bla bla. importante. Não é Der Rest importante. ist es nicht und O das ist so importante wichtig. é essa palavra. Das Wichtigste ist diese O meu Worte. Deus Mein Gott pode. kann. Eu não posso. Ich kann Mas nicht, Ele pode. aber er kann. Eu não faço. Ich tue es Mas nicht, Ele faz. aber er tut. Eu não tenho. Ich habe Mas nicht, Ele tem. aber er hat. Eu não consigo. Ich schaffe es Mas nicht, Ele aber pode. er kann. E Ele faz mais. Und er macht noch Eu mehr. quero dar com você nessa Und ich tarde. möchte gerne mit dir beten. Escolha alguém para você orar nessa Bitte tarde. nimm mal jemanden, mit dem du E beten já vai kannst. chegando para essa pessoa aí, ó. Und sag mal für diese